canal Abelhas de Biomacatinga, catalase. A catalase? A catalase é uma reação química, de fato. Na verdade, a gente pensa, não, é uma enzima, ou seja, é uma proteína que é enzima toda. Enzima é proteína, nem toda proteína é enzima. A catalase, ela basicamente é observada em todos os seres eucariontas. A gente está falando difícil. Por que eu estou falando isso no canal que é de abelhas? Porque é importante salientar. Que foi o questionamento que eu falei, que num estudo, em coleta de material na minha criação de abelhas, Mandaçaia da Caatinga aqui em Petrolina, na coleta de materiais das abelhas na área rural do município de Casa Nova, Bahia, norte da Bahia, comparado os níveis de catalase nas minhas abelhas foi mais elevado do que das abelhas no ambiente rural. Eu estou em ambiente urbano. Então, e quando eu falei isso, as pessoas têm, não tem nada a ver. Tem. Então, os seres eucariontes, só tem um grupo de seres que são não acelulares, que é o caso dos vírus, que são procariontes. É o reino Monera, as bactérias, as cianobactérias, as arcobactérias, as bactérias. Um passado mais antigo, se estender a longas datas. Ou seja, talvez sejam os primeiros indivíduos que apareceram na Terra. Eu defendo a teoria da autotrófico e foram as cianobactérias. Mas, fora esses, basicamente todos os seres vivos que eucariontes são aqueles. Mas o que é esse eucarionte? Ele tem um material genético individualizado dentro do citoplasma, mas isolado por uma membrana chamada membrana nuclear ou carioteca. Esses seres, a maioria tem a capacidade de produzir a catalase. E quando que isso vai acontecer? Por exemplo, se eu pegar água oxigenada, também chamada peróxido de oxigênio, H2O2, colocar numa lesão, houve uma lesão, ali a catalase vai separar em dois gases, o gás hidrogênio e o gás oxigênio. Desta maneira, vai matar os seres que são anaeróbios, por exemplo, a bactéria causa o tétano. Mas no caso, quando isso acontece, produção de catalase, quando um organismo libera vários fatores, estresse, supressão, exemplo, térmica, poluição, sonora, ou seja, barulho. Eu estou num ambiente urbano. As abelhas, por conta desses efeitos, certamente, somente barulho e poluição derivada da queima, a combustão de combustíveis, somente os combustíveis fósseis, gasolina e óleo diesel, acaba as abelhas produzindo maior quantidade de catalase, que é uma defesa. Claro, catalase, por exemplo, nos animais, exemplo, ser humano, a catalase é produzida também quando a pessoa está fazendo uso de medicamentos, que tem um poder de ação maior no corpo humano, de agressividade, alcoolismo, tabagismo e outras exposições a determinadas situações, estresse excessivo. Tudo isso faz com que as pessoas venham produzir mais catalase. Então, vocês que perguntaram sobre se tem catalase em abelhas, sim, porque abelhas está dentro do grupo de seres que tem células, eles são eucariontes, têm células eucarióticas. E os indivíduos, de modo geral, vão produzir mais ou menos. Então, entenda, a catalase, eu levanto fatores, pontuo, entre eles está o estresse por conta da poluição sonora, barulho dentro da cidade, e poluentes de várias atividades, entre elas a questão que vem dos automotores, dos motores dos carros. Então, fique bem claro, muito cuidado. E aí entra uma questão. Foi discutido, e eu tenho que repetir. A abelha no ambiente é um animal selvagem. Dentro do seu ambiente natural, ela sempre vai responder melhor, ainda que seja em cativeiro,
na criação, em caixas ditas racionais, as colmeias, do que vai responder melhor do que dentro da cidade. E vai responder melhor no ambiente onde ela é adaptada. Seja a abelha que vive nos ocos, dentro dos ocos. A abelha vive dentro de cupim, cupim de barro, cupim de argila. Seria equivalente à cerâmica. Mas é feito pelo cupim, ninguém trata assim. Também no subsolo, as abelhas são do subsolo e poucas espécies que fazem os seus ninhos. Exemplo, arapuá, a jataí e a acaiana. Então entenda, quando você está com um animal em cativeiro, ele pode responder negativamente. E dentro das cidades ainda mais, porque a cidade tem todas as condições adversas para um animal que é selvagem, que foi adaptado durante milhões de anos num ambiente selvagem. Por isso, os níveis de catalase é elevado naquelas abelhas, que foram estudadas, que foram levadas da minha criação para o Paraná e levadas também, acho que para fora do Brasil. Eu sei que é estudo de muita gente, tem várias pessoas, tem vários estudantes, observando isso, encontrando esses níveis, encontrou um nível maior, mais elevado, do que, mais alto, vamos dizer assim, do que as abelhas no ambiente rural. O ambiente urbano respondeu mais negativamente, as abelhas produziram mais catalase. Então, fique à vontade, pode perguntar e pode questionar. Teve dúvida? Questionem. Não fique sem questionar, porque o canal tem esse objetivo. Eu nunca me recusei, até falando aqui, vou até citar o nome, que é o criador lá de Recife, destacando há 3 anos, é um empresário, que é o Abel, e às vezes ele compra mel comigo, mel de africanizada, para se alimentar, para trabalhar também na indústria, na empresa que ele possui, usa de alimentos, ele e a família, e também para alimentar as abelhas. Ele já aprendeu muito. Lembre, as abelhas também no ambiente, mesmo dentro das caixas, elas sofrem mais por conta das amplitudes térmicas. Abelhas neotropicais dependem de temperaturas entre os extremos de 20 graus Celsius, nunca abaixo, e até 32 graus Celsius, nunca acima. Fugiu dessas amplitudes térmicas, tratar assim, é danoso para esse grupo de animais, danoso para as abelhas. E dito isso, a gente conclui por aqui.